Há tempos o pessoal me pede uma explicação sobre o seguinte ponto. Toda hora aparecem pessoas opinando a meu respeito, professores universitários, dizendo como esse sujeito pode se dizer filósofo se ele não tem sequer um diploma superior de filosofia. Isso aparece a todo momento, essa é a grande objeção. Quer dizer, evidentemente, isso não é objeção à minha filosofia, é objeção à minha existência de figura pública, né? Então, este é o nível no qual os caras querem manter a discussão. Mas, parem para pensar um minuto. O que são as faculdades de filosofia no Brasil? Para responder esta pergunta, vamos transformá-la numa outra. Citem-me um livro, um único livro de filosofia produzido por qualquer professor das faculdades de filosofia do Brasil inteiro que tenha se incorporado na bibliografia internacional e seja habitualmente citado como fonte em trabalhos universitários. Cite-me um. A USP tem mais de 70 anos, nunca produziu nada desse tipo. Você pode ver lá, ver se as obras de Paulo Arantes, Gianotti, Marina Chauí têm alguma importância, têm algum peso no cenário internacional da filosofia. Não tem nada. A filosofia no Brasil é um fenômeno parecido com o que tinha nos anos 60 e 70. Tinha uma escola de pintores chamada os pintores primitivistas. No Brasil, os quadros deles custavam os tubos, vendiam-se às vezes por milhões. Se você ultrapassava a fronteira, os quadros não valiam mais nada. Ninguém no mundo conhecia e queria conhecer os pintores primitivistas do Brasil. Era um mercado que existia só local, uma espécie de mercado fantasma, uma espécie de pessoas fechadas dentro de um quarto e se iludindo umas às outras, se enganando umas às outras, se fazendo importante umas para as outras, e fora o resto do mundo ignora isso. Eu não conheço nenhum autor de livros filosóficos no Brasil, tá certo, que seja citado e elogiado por personagens da grandeza do professor Wolfgang Schmidt, ou do Dr. Seyyed Hossein Nasr, tá certo? Ou mesmo dentro do Brasil de filósofos de primeira grandeza, como Miguel Reale, Romano Galef, que são de outra geração. Não é isso? Então, e, no entanto, eu tenho essas citações, o pessoal me respeita, aplaude, de repente aparecem uns camaradas que nunca foram citados, exceto pelos seus próprios alunos em trabalhos escolares, dentro da mesma classe, nunca foram, vamos dizer, elogiados por ninguém pelo seu trabalho científico, e se acham muito importantes, porque dentro daquele meio pequenininho, né, eles se afagam uns aos outros. Quer dizer, é uma ilusão, é um mundo inteiramente masturbatório, gente. O que eu iria fazer nesse meio? Eu, quando jovem, eu frequentei como ouvinte algumas aulas na USP, na PUC, então, para ver se valia a pena fazer esses cursos. Cheguei à conclusão que não, porque você só tinha semi-analfabetos e vigaristas. Ou seja, eu já, naquela época, eu já sabia muito mais do que aqueles professores. O que eu ia fazer lá, minha gente? Eu sei que é uma situação um pouco esdrúxula, o sujeito que está fazendo um trabalho intelectual dessa envergadura, fora do estabelecimento universitário, é uma raridade. Eu sei, é uma situação até socialmente um pouco incômoda, né? Mas é o único remédio. Dentro dessas faculdades, jamais poderia florescer nenhum trabalho intelectual de primeira grandeza. Isso nunca poderia acontecer, gente. Você acha que você pode ter uma discussão intelectual séria com tipos como esse Luiz Felipe Miguel ou Vladimir Safatli? Vocês estão loucos, ou mesmo Emir Sader. Esse pessoal é só militância, é só propaganda de partido, mais nada. É interpretação mafiosa, é gente de uma mediocridade, de uma incapacidade mórbida e que precisa da interpretação mafiosa para subir na vida. Eu nunca precisei disso, pô. Eu sou que nem o Alberto Roberto, o personagem do Chico Anísio. Eu se fiz por mim mesmo. Eu me fiz pelos meus livros. Tá certo? Então o pessoal lê os livros, vê que está lidando com alguma coisa muito séria, tá certo? E então sabe com quem está lidando. Vocês vejam, no meu currículo, tá lá, eu tenho as referências de autores de primeiríssima grandeza, tanto na área literária quanto filosófica, que nenhum professor universitário brasileiro tem, porque as obras deles não interessam. Me diga o seguinte, o que o Luiz Felipe Miguel escreveu? O que o Vladimir Safatli escreveu? Me mostre qualquer trabalho universitário no mundo que seja baseado no trabalho deles. Ora, o meu trabalho, sobre a teoria dos quatro discursos, um dos primeiros leitores dele foi o professor Antoine Danchamp, que era o presidente do Instituto Pasteur em Paris. Tá certo? Autor de livros notáveis, filosofia da biologia. E ele disse, olha, esse livro foi de uma ajuda extraordinária para mim.
para resolver certos problemas que ele estava lidando na época de filosofia da biologia. Isso foi a primeira opinião que eu ouvi sobre esse livro. Depois veio a do Miguel Reale, do professor Romano Galef, que foi um aluno de Benedetto Croce, na Itália. Tá certo? Houve todas as referências do meu próprio professor, o professor Stanislaus Laduzans, que foi um aluno de Edmundo Husserl, né, e era um amigo íntimo do Papa João Paulo II, tá certo? E que era um homem que, lendo as minhas coisas, ele dizia: olha, esse menino está na filosofia como o peixe está na água. Tá certo? Então, eu tenho essas referências. Agora, aparece um tal de Luiz Felipe Miguel, ninguém o leva a sério. Eu digo, sim, ninguém no seu mundinho, né? Lá em Vila Nhocuné, tá certo? No barzinho da esquina da Vila Nhocuné, ninguém ali me leva a sério. Quem me leva a sério é o Miguel Reale, o Romano Galef, o Wolfgang Schmidt, são pessoas dessa altura, pessoas que estão participando do debate filosófico internacional, gente. Não é esta coisa bairrista, essa coisa provinciana idiota. Então, o sujeito mostrar um diploma de filosofia de uma universidade brasileira é uma vergonha. Às vezes não deve ter vergonha, porque é uma coisa que não serve nem para limpar a bunda, gente. Esse papel não significa nada, 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 nada. Ora, a palavra autoridade vem de autor. Então, eu sou autoridade naquilo onde eu sou autor. Então, naqueles assuntos que eu abordei nos meus livros, os quais ninguém ousa contestar, ninguém ousa nem discutir, porque eles sabem que não está à altura deles. Veja, quando eu publiquei o livro sobre Aristóteles, fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. É o único país do mundo onde acontece isso, porque a bibliografia aristotélica é monstruosa, é avassaladora. Todo ano se publicam milhares de novos títulos sobre Aristóteles. O Brasil está completamente à margem disso. Então, como é que eu vou entrar numa faculdade onde não se produz nada sobre Aristóteles há 30 anos e perguntar o que aquelas pessoas acham do meu trabalho? Quando o diretor da SBPC teve a infeliz ideia de sugerir um artigo meu a respeito do Aristóteles para a revista da SBPC, saiu aquele malfadado relatório que depois serviu de apêndice no meu livro sobre Aristóteles, um relatório feito por um sujeito evidentemente analfabeto, inculto, incapacitado, tá certo? Que virou até um escândalo, saiu até deu uma página inteira no Globo. Quer dizer, um escândalo para mostrar o estado da nossa universidade, gente. E você acha que eu iria lá pedir o beneplácito dessa gente? Né? Eu ia lá me submeter ao ensinamento e ao julgamento dessas pessoas, mas nunca na minha vida que eu faria isso. Eu não sou grande coisa, mas eu tenho um pouco de sentimento de honra, tá certo? E não vou me rebaixar a pedir palpite para jumento. Tá? É incluído o jumento, o Luiz Felipe Miguel, Vladimir Safato, Emir Sader. Emir Sader são semi-analfabetos que vê Getúlio com LH. Eu vou pedir a opinião desse cara, pô. Vocês não têm vergonha de vir com essa história, esse diplominha? Tem frio diploma no cu, porra. Então é isso aí, obrigado. Faltou uma coisinha no vídeo da Jumentícia Universitária, vamos complementar aqui. Olha, praticamente tudo quanto é besteira que se ouve e se lê a meu respeito foi posto em circulação por professores universitários. Eu nunca vi gente para acreditar tão piamente em qualquer lenda urbana, em qualquer mentirinha pueril. Em vez dos caras discutirem as minhas ideias e minhas opiniões, olha as coisas que eles colocam em circulação. É assim, olha, o Olavo desmentiu a lei da gravitação universal do Newton. Onde que eles viram isso? Né? O Olavo defende a teoria da Terra plana. Né? O Olavo assegura que existem pedacinhos de fetos nas latinhas da Pepsi. Não sei de onde eles tiraram isso. Né? O Olavo fazia a sessão de horóscopos da Folha da Tarde. Né? O Olavo é misógino. Misógino, peraí. Eu tenho 3.000 alunas, pelo menos, e pelo menos 200.000 seguidoras no Facebook. Nenhuma delas jamais reparou uma coisa dessa. Né? O Olavo é homofóbico. Eu digo, peraí, quando que algum homossexual se queixou de ter sido ofendido por mim? Quando? Me mostre um. O Olavo me ofendeu por ser homossexual, mas nenhum. Mas os caras que reclamam não são homossexuais. Quer dizer, essa homofobia minha é contra o Emir Sader, é contra o Vladimir Safatli, é contra o Luiz Felipe Miguel? Por que nenhum homossexual aparece reclamando jamais? Né? Depois aqui, nenhum intelectual sério respeito ao Olavo. Eu acabei de mostrar alguns intelectuais. Agora você vai dizer que o Luiz Felipe Miguel é intelectual sério? Você está brincando comigo? Vladimir Safatli, o Emir Sader, vocês estão brincando, pô? O Olavo foi um teórico da ditadura militar. Meu Deus, no tempo da ditadura militar eu estava fugindo, eu estava na esquerda, estava refugiado, fugindo e escondendo fugitivo. Né? O Olavo assassina filhotes de ursos.
Ele, bom, primeiro tem uma pele aqui de urso, não é um filhote de maneira alguma, quer dizer, é um urso de 2 metros. Né? Agora, como estava no chão, então parecia menor na foto, então acharam, um filhote matou, assassinou um filhote de urso. Quer dizer, assassinar um urso, o que é assassinar um urso exatamente? Né? A imprecisão da palavra já é um negócio notável, coisa de criança mesmo. Né? E assim por diante. Todas essas historinhas foram postas em circulação por professores universitários, o que mostra o nível de abordagem deles, o nível de discussão que eles são capazes. É isso aí, gente. Agora, você acha que eu vou submeter o meu trabalho ao julgamento desta gente? Vocês estão brincando? Hein? Eu ofereço o julgamento de quem é capacidade de julgar, como, por exemplo, o professor Mendo Castro Henriques, o professor Desidério Murcho, né? Outros professores estrangeiros, em geral, no Brasil tem praticamente ninguém, né? Exceto pessoas de outra geração, como Miguel Reale ou Romano Galef. Né? Agora, é o tal negócio, esse pessoal que tinha de filosofia no Brasil já morreu. A USP não produziu um único trabalho que se incorporasse à bibliografia filosófica universal, isso durante 70 anos. E eles confessam, nós não conseguimos produzir nenhum filósofo. Eu digo, mas, escuta, se a Faculdade de Filosofia não produz filósofo, então para que ele existe? Isso é comedeira de dinheiro público. Isso é só para dar emprego para vagabundo, para dar emprego para petista. É só para isso que serve. Agora, tudo o que se produziu de filosofia no Brasil não veio da USP nem de faculdade nenhuma, veio do Instituto Brasileiro de Filosofia, que é um órgão particular fundado pelo Miguel Reale. Agora, na USP o que acontece? Por exemplo, quando aparece um grande filósofo estrangeiro, como o Wilhelm Flusser, que morou no Brasil vários anos, não deram chance para ele na USP, por quê? Ele não tinha diploma de filósofo. Daí, um dia ele se cansou, foi embora para a Alemanha e virou um dos principais filósofos alemães. Está vendo que a capacidade de julgamento que esse pessoal tem? Eles não são capazes de distinguir entre um filósofo e uma lata de massa de tomate. Você põe as duas coisas na frente, olha, está aqui Aristóteles, que é a massa de tomate. Eles se confundem. Como é que eu vou me submeter ao julgamento dessa gente, pô? Nunca na minha vida eu vou fazer uma coisa dessa. Entendeu? É isso aí. Até a próxima.